Fala galera, beleza? Caio aqui e hoje eu quero trazer um tema comum nos finais de ano, né? Que são os planos pro ano seguinte. Nesse caso a gente está em 2025, então são os planos para 2026. Eu tava refletindo algumas coisas nesse ano, né? Sobre onde eu cheguei em termos de carreira, de vida pessoal, de vida profissional. E eu queria compartilhar um pouco da minha perspectiva com vocês e como isso serviu, né? Para eu fazer justamente esse planejamento pro ano que vem. O primeiro ponto que eu quero trazer é justamente a parte de o que eu aprendi, né, esse ano e como eu vou utilizar a IA em 2026. Então vocês devem ter já percebido que houve esse movimento em relação à utilização de agentes, né, de inteligência artificial para diversas coisas. E uma dessas coisas foi utilizar para melhorar ou auxiliar a parte de desenvolvimento de soluções e como resolver esses problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Um dos pontos que eu queria trazer era justamente essa ideia, né, de o que eu fiz com IA nesse ano de 2025 e como eu pretendo utilizar IA em 2026. Então, para começo de conversa, eu queria falar sobre essa ideia de que a gente vai... É uma ideia um pouco equivocada, né, de que o desenvolvedor ou o programador ele vai ser substituído por inteligência artificial no futuro. Então é possível que aconteça, mas eu não acredito que vai acontecer tão cedo assim, sabe? E se acontecer, é justamente por isso que a gente tem um processo de evolução, um processo de melhoria contínua, né, no mercado de trabalho, e justamente para que a gente consiga se adaptar. Da mesma maneira que houve, né, um movimento, vamos considerar lá na época, lá na década de 90, foi da datilografia. Então se você que está assistindo esse vídeo não sabe o que é um datilógrafo, né? Se a gente for procurar aqui, ó, datilógrafo. O datilógrafo era uma máquina de escrever, que surgiu ali antes do próprio computador, né? E em seguida surgiu justamente os computadores pessoais e tal. Então, se você vê algo nesse sentido, você vai perceber que naturalmente as tecnologias vão evoluindo e as pessoas têm que se adaptar a esses processos, certo? Então, da mesma maneira que houve essa adaptação do datilógrafo para o computador, né, para o teclado, o dispositivo virtual ali, a gente provavelmente vai ter algo nesse sentido em relação à inteligência artificial na área de desenvolvimento de software, na área de programação. Fiquem cientes de que é um processo, sabe? Não é da noite para o dia que as coisas vão mudar. Então, se eventualmente acontecer, vai haver essa mudança, digamos, adaptativa para essa nova tecnologia. Obviamente, existem pessoas que já estão fazendo uso dessa tecnologia, né, dessa ferramenta para auxiliar o trabalho. E justamente uma dessas pessoas sou eu, que uso bastante para tirar dúvidas, para estudar algum conceito novo que eu nunca vi. E é muito fácil você utilizar nesse sentido, sabe? Não tente utilizar a IA, pelo menos não nesse contexto que eu quero trazer, como uma ferramenta que vai substituir o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio. Pense nela como sendo de fato um auxiliar, aquela pessoa que muito provavelmente sabe muito mais do que você e que você precisa dela justamente para você aprender algo novo ou destrinchar algum conceito que você antes não conhecia, alguma coisa mais complexa que você nunca viu, você pergunta, olha, do que isso se trata? Ela vai muito provavelmente pegar as referências que existem de conhecimento no planeta Terra e vai explicar para você de uma maneira que você entende. Uma coisa que eu sempre faço é perguntar para ela me explicar alguma coisa como se eu fosse uma criança de 5 anos, ou então utilizando analogias que qualquer pessoa possa compreender, sabe? Então essa é uma das formas que eu pretendo utilizar IA em 2026, para otimizar o meu tempo, auxiliar no meu trabalho, resolver problemas para mim que ou naquele momento eu não sei, ou naquele momento eu realmente não quero pensar a respeito, então eu vou delegar essa capacidade de raciocínio para uma ferramenta que vai me auxiliar nesse sentido. Então tem todos esses detalhes assim que eventualmente a gente vai acabar utilizando, quer isso seja uma tendência ou não, sabe? Porque é natural que isso aconteça. Então um dos pontos que eu queria trazer era esse, né? Como eu pretendo utilizar a IA em 2026. O outro ponto que eu pretendo, né, fazer em 2026, e obviamente isso é quase que uma consequência natural, né, de todo esse processo de adaptação dessas ferramentas, dessas novas ferramentas de inteligência artificial, de agentes, de copilots, enfim, é justamente de aprender algo novo. Então, quando eu falo aprender algo novo, não entenda como sendo uma única coisa, certo? Entenda como sendo algo que vai surgir ao longo do tempo, que eu preciso aprender. Então sempre você vai estar aprendendo algo novo, independente, né? Se você quer
fazer isso intencionalmente ou não. Então a ideia de aprender algo novo é o que nos move, basicamente. É o que faz a gente acordar todo dia e descobrir que você não sabe nada e que você precisa aprender algo o tempo inteiro. Isso não serve apenas para a vida profissional, né? O relacionamento entre as pessoas, ele serve para que a gente tenha o tempo inteiro um novo aprendizado, tenha uma nova experiência. É por isso que existem essas relações, certo? Que a gente justamente consegue absorver o conhecimento de outra pessoa, compartilhar o conhecimento que a gente possui com outras pessoas, enfim. E quando a gente trata disso na área de tecnologia, principalmente na minha área, na área que eu atuo, que é desenvolvimento de software, a gente consegue pegar isso de uma forma um pouco mais rápida, porque você aprende um conceito novo através de um problema que surge, você busca consultar pessoas que já tenham experiência com isso, ou justamente consultar ferramentas que já tenham esse conhecimento embutido, para que você justamente consiga absorver esses conhecimentos e consiga utilizá-los a seu favor. Seja para resolver o problema no seu trabalho, seja para criar algo novo. E é justamente disso que eu quero tratar também em relação ao próximo ponto, né, que eu pretendo fazer em 2026, que é criar algo próprio. Resolver um problema e criar algo próprio. Porque, pensa comigo, a maioria das soluções, né, que existem no mundo, a maioria das ferramentas e das plataformas, elas geralmente resolvem algum problema, percebe? Por exemplo, esse cara aqui que eu estou utilizando para mostrar para vocês é o TLDraw, certo? E qual que é a ideia do TLDraw? Ele surgiu como uma alternativa ao SkellyDraw, né? Se vocês não sabem, tem o SkellyDraw, que é uma ferramenta de whiteboard, né? Uma ferramenta de desenho e tal. Como o SkellyDraw, ele tinha algumas limitações e tal, e tinha algumas questões ali que faziam com que ele não fosse completamente viável para todo mundo, surgiu o TLDraw, certo? Que é também uma ferramenta de whiteboard que serve ao mesmo propósito. A diferença é que ele tem uma outra filosofia, certo? Ele segue uma outra filosofia de incentivo ao uso dele. E não cabe aqui eu falar a respeito disso, mas entendo que existe uma ferramenta que é um quadro, né, que você desenha e ele pode ser digitalizado. O TLDraw é essa ferramenta, o SkellyDraw é essa ferramenta, o Miro faz isso também, mas entendam que ele é uma ferramenta que resolve um problema. Eu queria ter um quadro branco, um quadro negro e tal, e aí ele resolve esse problema para mim, percebe? Então todas as ferramentas, todas as plataformas que a gente usa são chamadas de soluções, e soluções geralmente utilizam esse nome quando elas resolvem algum problema, percebe? Então a ideia é exatamente essa, né, de criar algo próprio, ou seja, eu quero resolver um problema que vai servir para mim ou vai servir também para outras pessoas que tiverem contato com essa solução, certo? Então é mais ou menos esse objetivo desse ponto aqui, desse planejamento, é justamente de tentar resolver algum problema, desenvolver uma solução. Então criar algo próprio entra nesse sentido, resolver o problema a partir de uma solução que eu quero desenvolver do zero, né? E aí volta de novo, né, com a ideia de que aprender algo novo, utilizar IA para fazer isso, criar algo próprio. Então percebam que é um processo, certo? É um processo que vai acontecer ao longo do tempo. E a ideia aqui não é dizer efetivamente que eu vou começar no dia 1º e vou terminar no dia 31 do ano que vem, né? 31 de dezembro. É algo que vai acontecer ao longo do tempo. Vou incorporar, vou agregar esse valor na minha vida, certo? De tentar fazer isso, de aprender algo, de utilizar a ferramenta com esses objetivos, percebe? Então a ideia aqui ela é bem simples, no final das contas, é você criar uma nova rotina, criar um novo hábito, né? Então é uma dessas coisas que a gente já faz, eu particularmente já faço, né, o uso disso, mas que é como se fosse uma forma de otimizar, de melhorar isso
ao longo do ano que vem, certo? E quem sabe no final do ano eu fale quais foram as minhas experiências, quais foram os problemas que apareceram, quais foram as soluções que foram implementadas e como eu utilizei justamente esse processo inteiro para atingir aqueles objetivos, certo? E por fim, eu quero trazer aqui uma outra proposta, né, que é justamente trazer mais conteúdos para o meu canal. Então eu entendi que esse canal, né, que vocês estão assistindo agora, ele tem novos objetivos, né? Ele surgiu a partir do problema justamente de um grupo de pessoas que estavam com dificuldades em relação aos aprendizados de um programa de formação do qual eu fiz parte, e eles precisavam de uma assistência a mais naquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham um desafio técnico para entregar no final do curso, que era uma ferramenta de gestão de despesas pessoais. E aí, justamente, esse canal aqui, ele surgiu como uma resposta a essa necessidade, certo? De que as pessoas precisavam de uma indicação, e aí surgiu o Finance App, que era como se fosse um espelho daquilo que eles estavam aprendendo, certo? Então tinham todos os conceitos que foram utilizados no programa de formação, tiveram algumas dicas em relação a experiências que eu tinha vivido na época, com outros projetos de desenvolvimento. Serviu muito para aquele grupo de pessoas e também acabou se tornando uma referência para outras pessoas que não tinham nada a ver com aquele programa de formação, mas que foram tendo contato ao longo do tempo com esse conteúdo, certo? E aí justamente foi assim que o canal ele foi crescendo, tiveram mais acessos, mais visualizações e tal, e eu nunca tive um interesse real de ser um criador de conteúdo e tal. Mas a proposta aqui, ela é mais no sentido de que eu acredito que eu possa trazer mais conhecimento, mais informações a respeito de temas que podem fazer parte da vida das pessoas que atuam na área de tecnologia e tal. Eu acredito que eu posso fazer isso da minha maneira, da forma como eu penso, da forma como eu me comunico com as pessoas, certo? Então, além de trazer mais conteúdos relacionados até o próprio ao desenvolvimento do Finance App, ou então refazer ele em outra tecnologia, refazer ele com outra dinâmica e tal, eu também pretendo fazer coisas relacionadas a análises e reflexões. Eu gosto muito de analisar questões, falar a respeito delas, né? Trazer alguns questionamentos. Eu gosto de fazer isso com tudo na minha vida. Se eu vejo alguma coisa, eu paro, penso e na maioria das vezes eu emito uma opinião, então eu falo a respeito daquilo, trazendo alguns pontos a considerar, pontos positivos, pontos negativos, problemas que fazem parte daquela questão, que às vezes as pessoas elas emitem uma opinião, mas elas não levam em consideração algumas coisas, sabe? Elas só emitem opinião porque elas tiveram um preconceito daquilo que foi colocado, e aí elas acabam não considerando, elas desconsideram outros fatores que podem contribuir para que aquele problema exista, sabe? E como as soluções que elas sugerem, na maioria das vezes não resolvem o problema, elas só escondem, né, os problemas, elas só meio que maqueiam o problema de uma maneira que façam elas se sentirem melhores em relação àquele problema, sabe? Porque não é algo que às vezes atinge elas ou alguém da família delas, enfim. Então, é alguma coisa que eu quero trazer nesse sentido. Quero trazer muito na área de tecnologia, né, no mercado de trabalho de tecnologia, para estudantes, para as pessoas que estão ingressando nesse mercado, né? Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet que já existe para resolver essas questões, para ajudar elas a pensarem sobre isso, mas eu penso que falta um pouco de reflexão, sabe? Das pessoas pensarem por si próprias, dar ferramentas para elas começarem a pensarem por si mesmas, em vez de apenas reproduzir opiniões, conceitos, preconceitos de outras pessoas, sabe? Então eu acredito que esse é um ponto que eu posso contribuir nessa plataforma. E uma outra coisa que eu acredito que vale a pena também trazer aqui é justamente o feedback das pessoas que estão tendo contato, né, com esse conteúdo, meu conteúdo, outros conteúdos, problemas relacionados à área de tecnologia. E eu acho que é uma ideia de discussão, né? De a gente sempre trazer alguma coisa para falar a respeito. E aí, se isso servir para alguém, que é a ideia de resolver problemas, né? Acho que vale a pena a gente trazer também aqui nesse canal. Então, esses são os pontos, né, que eu queria trazer relacionado aos planos para 2026. Espero que vocês estejam empolgados, assim como eu tô também, para trazer mais atualizações, mais recorrentes ao longo do ano que vem, beleza? Então, para recapitular aqui o que eu pretendo fazer. Usar a IA para sempre melhorar cada vez mais, me capacitar cada vez mais, estudar, aprender a resolver problemas mais complexos. Quero aprender algo novo, seja
uma nova tecnologia, de back-end, de front-end, de infraestrutura, seja qualquer coisa nesse sentido. Pretendo fazer algo próprio, criar algo novo, criar algo diferente do que eu já fiz ao longo do tempo. Resolver um problema, desenvolver uma solução e disponibilizar isso para as pessoas, certo? E, por fim, trazer novos conteúdos e novas reflexões, novas informações aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva para não perder nem os próximos e tudo mais. E compartilhe com alguém que você conhece, tá certo? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo.